Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu peço que você já chegue deixando aquele likeão, que é para ajudar o YouTube a entender que o Resenha Rubro-Negra é importante para você e te recomendar os novos vídeos. Eu peço também para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, dar essa moral pra gente, para você ficar bem informado sobre o Mengão Queridão e fazer parte da nossa família. E geral, por favor, compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que a gente possa adentrar cada dia mais e mais em lares rubro-negros, trazendo para nossa família, crescendo ainda mais aqui no YouTube. Nesse vídeo, eu tenho muita coisa importante para falar para vocês. O empresário do Arrascaeta está no Rio de Janeiro para negociar de vez a renovação do contrato com o Arrascaeta e para trazer uma proposta da Europa. O jogador tem uma proposta de um clube, de um grande clube lá da Europa, que já fez história com um dos maiores jogadores do mundo jogando lá. E o Flamengo vai ter que resolver essa parada. Vou contar isso tudo para vocês. Vou falar também sobre o calendário de jogos do mês de novembro. Agora está definido, está tudo fechadinho. Também vou falar para vocês sobre a situação do Isla e sobre a situação de alguns jogadores que retornam amanhã para jogar com o Mengão Queridão contra o Bahia. Hoje tem Atlético e Corinthians. E eu vou fazer o meu brebecão catabanda para que o Corinthians vença o Atlético Mineiro. Dando uma freada no Atlético Mineiro, a gente volta a ter esperanças no Campeonato Brasileiro. Até rimou. Eu sei, tem muitas pessoas que acham que o Campeonato Brasileiro já era, que pela proximidade da Libertadores, da final da Libertadores, nós não deveríamos nos preocupar tanto assim com o Brasileirão. Tem gente que acha até que a gente devia começar a mesclar o time mais ainda no Brasileirão com jogadores sub-20 para a gente chegar inteiraço na final contra a equipe do Palmeiras lá em Montevidéu. Bom, o Flamengo tem um plano, falei hoje mais cedo para vocês. O plano do Flamengo é conseguir ir dosando alguns jogadores que estão voltando de lesão para que eles cheguem lá 100%. Também vão dosar alguns jogadores que começarem a chegar próximo do seu limite de desgaste físico e muscular, tirando eles do time e colocando outras opções. Para vocês terem uma ideia de como o calendário de novembro é puxado para o Flamengo, espia só. Nós teremos amanhã, dia 11, quinta-feira, o jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã. Depois, no dia 14, nós vamos a São Paulo para jogar no Morumbi contra o São Paulo. Já no dia 17, a gente recebe no Maracanã a equipe do Corinthians. No dia 20, a gente parte, vai embora do Rio de Janeiro e só volta, se Deus quiser, para desfilar em carro do Corpo de Bombeiros no centro no dia 28. Isso porque no dia 20 o Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre e não volta mais, porque no dia 23 o Flamengo enfrenta o Grêmio, também em Porto Alegre. Eu falei mais cedo para vocês, as partidas foram remarcadas. Daí do dia 23, depois do jogo, o Flamengo já vai embora para Montevidéu, no Uruguai, porque no dia 27 enfrenta o Palmeiras pela final da Libertadores da América. Aí no dia 28, se Deus quiser, os jogadores desembarcam no Rio de Janeiro com a Libertadores da América, com aquela festança toda que a gente fez em 2019, e no dia 30 a gente pega o Ceará no Maracanã. Então desembarca no dia 28 e aí no dia 30 já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Dá para ficar vivo? Claro que dá. Dá para se manter vivo no Brasileirão? Claro, nós precisamos apenas fazer a nossa parte, coisas que a gente não vinha fazendo, e contar também com alguns tropeços do Atlético Mineiro. O primeiro tropeço pode ser hoje, quem sabe? Vamos ficar na torcida, vamos torcer para o Atlético tropeçar frente ao Corinthians, para que o Mengão Queridão possa dar uma encostada, possa fazer uma arrancada daqui para frente, para a gente voltar de Montevidéu
ainda podendo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que dá ou vocês acham que eu estou sendo muito utópico, estou sendo muito fora da casinha, não estou pensando de acordo com a realidade que está sendo apresentada? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E aí hoje teve treino lá no Ninho do Urubu. No treino de hoje cedo, 3 jogadores deram o ar da graça e estão confirmados para a partida de amanhã. São eles, o zagueiro Davi Luiz, o volante Andreas Pereira e o volante /meia Diego Ribas. Esses 3 estarão disponíveis para o Renato Gaúcho amanhã na partida contra o Bahia. Diego Alves ainda não retorna, assim como o Felipe Luiz também não. Pedro e Arrascaeta ainda estão fazendo um trabalho visando a Libertadores. Quando a gente diz visando a Libertadores, a gente sabe que, por exemplo, nenhum dos dois, nem Pedro nem Arrascaeta, vão retornar em cima do laço. Nenhum deles vai poder voltar já no dia do jogo. O Flamengo deve utilizar esses jogadores no dia 20 contra o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, ou, na pior das hipóteses, no dia 23 contra o Grêmio. Porque os jogadores precisam ganhar ritmo de jogo. O Arrascaeta está parado há mais de um mês. Se ele não jogar pelo menos 2 partidas antes do jogo em Montevidéu, ele vai chegar lá sem ritmo. Vai chegar lá com um ritmo muito abaixo dos jogadores do Palmeiras que vem atuando todo o jogo. E aí vai cansar primeiro, vai cansar mais rápido, não vai ter perna para fazer chute de média e de longa distância. E o Flamengo sabe disso. É importante o Arrasca voltar, tanto ele quanto o Pedro, pelo menos 1 ou 2 jogos antes. Então, eu já acredito que seja contra a Inter ou contra o Grêmio, o retorno desses 2 atletas rubro-negros. Por falar em atletas rubro-negros, o Maurício Isla está servindo sua seleção, jogaria amanhã, mas não vai jogar porque teve contato com uma pessoa que está contaminada com aquela doença que vocês já conhecem. Com isso, a medida correta foi afastar o Isla do elenco da seleção chilena, colocar ele numa espécie de quarentena pititinha. Por que pititinha? Porque se os exames dele continuarem dando negativo, ele está isolado porque ele teve contato. Ele não testou positivo nos primeiros exames e outros mais serão feitos. Se ele continuar testando negativo, ele vai jogar na terça-feira contra a equipe do Equador e volta a 0 km para o Flamengo. Olha, gente, torcer para o Isla não ter nada, continuar dando negativo, e para nós vai até bom, porque ele está descansando, né? Ele não tem a doença, então não tem problema nenhum físico, nem de saúde dele, e ele vai ficar descansando, não vai jogar o primeiro jogo, vai jogar só o segundo jogo. Ao invés de se desgastar 2 vezes, vai se desgastar uma vez só. Olha só as coisas já convergindo para o Mengão queridão ter uma boa final de Libertadores da América, hein? Só que aí hoje nós tivemos aí a notícia dada por uma jornalista de nome Jaque Jesus, que me assustou um pouco e eu acho que vai assustar vocês também. O staff do Arrascaeta está no Rio de Janeiro e teve hoje uma primeira conversa com Marcos Braz e Bruno Spindel numa reunião que previa sacramentar de vez a renovação do Flamengo com o Arrascaeta. A renovação do Arrascaeta com o Flamengo está se arrastando um pouco por conta dos 25% que eram do Defensor do Uruguai e que na transação Cruzeiro-Flamengo o empresário Daniel Fonseca adquiriu esses 25%. E aí, em conversas com o Flamengo, ficou meio que acordado que na primeira oportunidade o Flamengo compraria esses 25% do Daniel Fonseca. Na verdade, pessoal, não há uma confirmação se esses 25% estão de posse do Daniel Fonseca ou se eles ainda pertencem na sua integridade à equipe do Defensor. Eu vi algumas matérias dizendo que pertence ao Daniel e algumas matérias dizendo que pertence ao Defensa. Eu tentei confirmar com algumas fontes, mas eu não consegui confirmar certinho de quem são os 25%. De qualquer forma, o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, pressiona o Flamengo para poder fazer essa renovação, adquirindo esses 25% que ainda estão sobrando do Arrascaeta. O valor, 5 milhões de euros.
à vista ou 7 milhões de euros parcelados. O Flamengo até então deu de cara, de ombros, para essa situação dos 25%. Alguns dias atrás, eu conversei com o Marcos Braz a respeito do contrato do Arrascaeta. As minhas indagações a ele eram no caminho de... O Flamengo deixou por escrito que tinha que comprar os 25% do Arrascaeta, e ele me respondeu o seguinte: tudo que está no papel, o Flamengo está cumprindo. Tudo que foi colocado no contrato do Arrascaeta foi cumprido na sua integralidade até agora. O Flamengo já fez a proposta do aumento salarial, que foi aceito pelo Daniel Fonseca e pelo próprio Arrascaeta. O que garra mesmo é essa compra dos 25%. O Flamengo até então deu de ombros, porque o Arrascaeta tem contrato com o clube até 2023, então ninguém vai tirar o Arrascaeta da gente sem a gente querer que ele saia até 2023. Mas agora o Daniel Fonseca, segundo a Jacques Jesus, trouxe na sua mala uma proposta do Napoli pelo jogador. E aí o Flamengo vai poder escolher se vai querer renovar, se vai querer vender o Arrascaeta para o Napoli, que é um clube que já foi gigante na Europa, quando teve o Diego Armando Maradona como seu principal jogador. Diego e os brasileiros Alemão e Careca arrebentaram em 6 temporadas no Napoli. Quem gosta de futebol, dá uma procurada para ver que foi uma época de ouro do Napoli. E o Napoli está querendo agora a contratação do Arrascaeta. Então a diretoria rubro-negra vai avaliar a proposta que está de posse do Daniel Fonseca e ver o que é melhor para o Flamengo. Pelo feedback que eu sempre tenho das minhas conversas com o Marcos Braz, o Flamengo não tem um pingo de interesse em vender o Arrascaeta nesse momento, a não ser por uma quantia exorbitante, indecente mesmo. Se o Napoli estiver disposto a abrir a carteira, quem sabe o Flamengo pode vender o Arrascaeta e essa ser a última temporada do atleta. O mais lógico é que o Flamengo se acerte com o Daniel Fonseca pela renovação do meia e ele permaneça no Flamengo. A prioridade do Arrascaeta é permanecer no Mengão Queridão. E aí, nação, o que vocês acham de tudo isso? Coloca aqui nos comentários, que aqui no nosso canal o seu comentário é a palavra final. Ó, até rimou. Pessoal, tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.